está havendo escassez, o inimigo está prevalecendo. É um tempo de aflição econômica, social, moral em Judá. Mas, apesar de tudo isso, o principal propósito do Senhor é que o seu povo se arrependa e seja restaurado. O principal propósito do Senhor é chamar o seu povo ao arrependimento. E o capítulo 1 descreve tudo isso que estava acontecendo: a ruína, o abatimento. Mas a partir do versículo 12 nós vemos, está escrito aqui o desejo do Senhor de restaurar o seu povo. Eu vou ler aqui em Joel 2, nos versículos 12 e 13. Diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro, com pranto, rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal. Então, é maravilhoso a gente saber que tudo aquilo que o Senhor faz, tudo aquilo que o Senhor permite, é com a intenção de nos restaurar, é com a intenção de nos aproximar dele. Ah, mas como que eu faço para alcançar essa restauração? Como eu posso alcançar o cumprimento das promessas de Joel 2 sobre a minha casa? O Senhor nos dá instruções, filho. O Senhor, Ele nos dá um passo a passo. Primeiro porque Ele conhece a nossa limitação. Ele conhece a limitação do nosso entendimento. E sabe qual é o segundo motivo? O Senhor, Ele também conhece a nossa tendência de se fazer de desentendido quando a gente não quer abrir mão das coisas. Sabia disso? Sabia que o Senhor sabe que a gente se faz desentendido quando a gente não quer abrir mão de alguma coisa? O Senhor fala conosco de maneira tão direta. O Senhor fala conosco de diversas formas. Ah, o Senhor tem falado contigo através do louvor. Ele usa pessoas através da palavra. Olha, esse trabalho, olha essa conversa que não edifica, esse relacionamento, fecha essa brecha, perdoa teu irmão. E a gente está aqui, ó Senhor, o que devo fazer? O Senhor já está falando. O Senhor já falou contigo várias vezes, mas a gente não quer entender. Já viu quando a pessoa te dá uma notícia? Aí você fala assim: ai meu Deus, preferia não saber disso. Ai, para que você veio me contar isso? Era melhor que eu ficasse sem saber. Quando você fica sabendo de algo que te deixa desconfortável, de algo que te incomoda, ou que às vezes te entristece, você fala: ah, era melhor que eu não soubesse. E às vezes a gente faz exatamente isso com a palavra de Deus. Quando ela nos confronta, quando ela nos manda abrir mão de uma coisa que a gente não quer largar. Mas o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para esclarecer o nosso entendimento, amém? Para esclarecer, para deixar tudo às claras, para você sair dessa zona de dúvida, de ficar, ó céus, ó Deus, o que devo fazer, para onde ir, quem sou, para onde vou. O Senhor hoje veio trazer clareza para a nossa vida, veio trazer entendimento a respeito daquilo que Ele quer para a minha casa e para a tua casa nessa noite. No livro de Joel, capítulo 2, ainda, nos versículos 16 e 17, diz assim: congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos, e até os que mamam, saia o noivo da sua recâmara, e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Aí ele põe os dois pontos aqui, ele diz assim, para você orar desse jeito aqui: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para
casa. Isso deve começar dentro de cada lar, uma restauração espiritual que se inicia dentro de cada lar, até refletir em toda a cidade, em todo o povo, e todo o povo ser restaurado e receber um avivamento de fato e de verdade. Aqui é destacado o papel do lar como o primeiro altar de clamor, de intercessão. Aqui é destacado o papel de não se fazer apenas uma mudança política e econômica, mas uma restauração espiritual. É uma convocação à santificação. Glória a Deus. O texto cita depois o segundo ponto que eu quero destacar. Desde os anciãos até os bebês de colo, ninguém fica fora da vida espiritual da família. Ninguém fica de fora. O Senhor, Ele nos dá esse dever. No livro de Deuteronômio e Êxodo também fala que nós temos que inculcar essas palavras na cabeça dos nossos filhos. Fala, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar, à mesa, você vai falar. Mas isso aqui, querido, esse texto não fala exatamente de falar, que ninguém vai ficar falando sem parar 24 horas. Está falando de procedimento. E em todo o teu proceder, que você esteja transmitindo Jesus, que você esteja transmitindo a restauração espiritual, que você esteja transmitindo o Evangelho de Cristo no teu procedimento, ao deitar, ao levantar, ao caminhar com Ele pela rua. Então o Senhor, Ele tem nos dado como pais e também aos jovens, porque Ele diz, né, que todos estão envolvidos nessa restauração. Jovens, anciãos, até os bebês. Então, o Senhor, Ele vem trazer para nós esse cuidado com a nossa casa, mas Ele também vem nos dar responsabilidades. Nós temos o dever de incluir os nossos filhos na rotina de oração, de busca, de leitura da palavra. A gente não deve terceirizar os discipulados dos nossos filhos à igreja. Uma vez eu ouvi uma pregação que me deixou bem pensativa, de uma pastora que eu gosto muito. Ela falava que existem pessoas que são consumidoras de igreja. Ele não é participante do reino, ele é consumidor de igreja. O consumidor, ele entra no mercado, ele fala, eu vou ver se está tudo de acordo com a minha vontade. Se não estiver bom, eu vou para outro mercado. Eu quero que a variedade esteja boa, eu quero que o mercado esteja limpo, eu quero que os produtos estejam... mas se cair um produto quebrar, não. Aí o funcionário do mercado, ele tem que limpar. Eu sou consumidor, eu não tenho que fazer isso. E tem pessoas que, quando se tratam da igreja, da obra do Senhor, elas se portam exatamente assim. Ela quer que tudo funcione da maneira que ela quer. Ela quer que tudo esteja do seu agrado. Vou ver se tem culto infantil, vou ver se tem salinha, porque eu tenho filhos pequenos, se não tiver, eu vou sair para outra igreja. E mais ainda, consumidores dentro da própria casa. A pessoa não se vê no papel de ajudar, ela não se vê como responsável também por aquele lar. Ela só quer ser agradada, ela só quer ser servida o tempo todo. E o Senhor aqui, Ele vem trazendo essa responsabilidade para nós, de cuidar, de zelar, de interceder, de ter atenção um com o outro, de entender, de procurar pelo menos, se você não pode fazer muito, procurar pelo menos saber do que o outro precisa. E interceder pela nossa casa, pelos nossos filhos. Versículo 16 diz: saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Isso aqui vem nos trazer, vem falar de prioridade, de buscar a Deus acima dos nossos interesses pessoais. O dia do casamento na cultura judaica era um dos momentos mais felizes e um dos momentos mais intocáveis da cultura judaica. Só que a crise que o povo estava passando naquele momento, queridos,
para buscar o Senhor, porque era necessário. Será que hoje nós estamos atentos a isso? Será que hoje a gente está com essa percepção? Não, preciso abrir um pouquinho mão disso aqui para buscar o Senhor, porque a minha casa precisa. Ou a gente está tão envolvido com tanta coisa que a gente não consegue parar para pensar nisso. Então aqui vem falando de prioridades, vem falando de priorizar o reino de Deus, priorizar a busca pela renovação espiritual da nossa casa. As famílias de hoje priorizam muitas coisas, priorizam o trabalho, os estudos, o lazer, as telas. Não é pecado, não tem pecado nenhum nisso. O pecado está quando você coloca tudo na frente do Senhor. E tem uma frase que diz que nenhum sucesso compensa o fracasso de um lar e de uma família. Verdade. E isso é muito verdadeiro, queridos. É muito verdadeiro. Muitas pessoas dariam tudo que tem para ter o lar que você tem, para ter a família que você tem. E eu sei que muitas pessoas aqui já ouviram isso. Pessoas que têm muitas posses, pessoas que às vezes você olha no Instagram e você fala: nossa, olha, queria fazer essa viagem, olha, queria ter esse carro, olha, e a pessoa estava falando: olha, queria ter essa família, queria ter essa paz, queria ter essa tranquilidade, queria ter esse casamento abençoado, queria ter esses filhos. Então, queridos, não deixa que as coisas da vida secular venham sufocar a busca pela presença de Deus, porque não tem nada mais precioso do que isso para a sua casa. Amém, queridos? Então essa palavra ela me confrontou bastante, porque há um tempo atrás, junto com a minha família, a gente separou, né, um dia que a gente falava: esse é o dia da família, era quinta-feira da família. Então a gente falou: nós vamos atender o telefone, resolveu que tiver até às 18 horas. A partir das 18 horas a gente não atende mais telefone e a gente vai ficar junto. A gente vai fazer o nosso culto, a gente vai ler a Bíblia, depois a gente assiste um filme, a gente joga Uno, come alguma coisa. E esse era o nosso dia da família. E era uma bênção. Era maravilhoso. Só que com o tempo a rotina foi mudando, né? Rebeca foi crescendo, aí tinha o jiu-jitsu, aí tinha aula de música, Caí também começou a trabalhar, a minha rotina mudou, eu e Jair então nem se fala, a gente entra e sai em casa o tempo todo. Então, hoje a gente se reúne para orar, para ler a Bíblia, para cantar um louvor, sim, mas com muito menos frequência. Sabe por quê? Porque se a gente deixar, a rotina sufoca esse tempo. E sufoca totalmente, tá? Sem a gente perceber, nunca mais a gente ora. Sem a gente perceber, nunca mais a gente se reúne para cantar um louvor. Nunca mais a gente ora um pelo outro. Nunca mais a gente se junta para falar das coisas de Deus. Nunca mais. Então que a gente possa ter atenção a isso, queridos. Que a gente possa ter atenção para que isso não venha estar sufocando. Porque conforme sufoca a